Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje estamos iniciando a nossa live de número 15. Nossa live de número 15 já. Eu vou aguardar o pessoal entrar. Já já o pessoal tá aí e eu vou falar sobre os imprevistos hoje. Mas vamos esperar aí um pouco a galera entrar para eu começar a discorrer desse assunto interessantíssimo que são os imprevistos. Imprevistos em obra. E tem, né? Tem bastante. Não sei se é tão comum, mas tem bastante. Pelo que eu observei ao longo desse período, eu vi que tem realmente muita gente que trabalha com os imprevistos e outros não. Tem pessoas que conseguem essa flexibilidade, mas outros não. Seja bem-vindo, Aiklin. Seja bem-vinda. Boa noite. O assunto hoje são os imprevistos na obra. É como a gente lida com esses imprevistos, né? É um assunto muito interessante e que a gente lida com ele todos os dias, né? Em todas as obras. Bom, estamos iniciando aí nossa live de número 15 do projeto Obra Mais Limpa, e onde eu levo a você toda a minha experiência com limpeza profissional pós-obra. E hoje, como é um tema muito grande, eu dividi ele em duas lives. Duas lives, hoje uma, e na terça que vem, a segunda parte, eu apresento a segunda parte às 19 horas. Coloque aí na sua agenda para você não perder, porque vai ser muito interessante e você vai gostar muito da live de hoje. Bom, como eu disse, o tema de hoje rende muita coisa, rende muitas histórias. E quando acontece esses imprevistos, geralmente é um sufoco. É um sufoco para todo mundo, né? Para quem está coordenando, para quem está trabalhando ali, porque um vai depender do outro. Mas a gente pensa o seguinte, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai se acalmando e vai pensando na solução e finalmente a gente consegue resolver o problema. Porque afinal de contas, né, a gente está ali para resolver o problema do cliente. Bom, o que fica na memória, o que é? São as histórias, né? Eu adoro uma boa história, adoro as histórias engraçadas. Nem sempre são engraçadas, mas eu gosto de levar pro lado do humor, porque senão fica muito pesado, fica muito denso e ninguém gosta de trabalhar com aquela coisa mecanizada, engessada. Então a gente dá risada, a gente se diverte com o nosso próprio problema. Eu acho que isso é o que traz a leveza para o nosso dia a dia, porque não é o fim do mundo, não vai ser o último problema que a gente vai enfrentar. Então o mais interessante é isso. Bom, levando para o lado leve, né? Que a gente consegue driblar estes imprevistos. Acredito que outros profissionais tenham também esse tipo de imprevisto, mas o nosso é o da limpeza profissional, que hoje eu vou contar algumas dessas histórias para vocês. Bom, antes eu quero deixar aqui as boas-vindas para quem está chegando e quem entrou na live, né? A Aiklin Limpeza que tem me acompanhado aí. Um sucesso, tá? Eu vejo que tá começando a carreira, tem muitas dicas aqui, só seguir e seguindo tudo passo a passo com o que eu já consegui, tenho certeza que você vai conseguir também. Joyce, seja bem-vinda. A Joyce aí que tá na linha de frente, tem aprendido muito, boa noite. E a Joyce é tímida, não gosta de falar, não gosta de aparecer, mas é uma profissional extremamente competente, também aprendeu muito. E tá aprendendo, né? Como eu também estou, não tem aí ninguém que já tem um aprendizado que pode dizer, nossa, sou especialista e não preciso aprender nada. Não, todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia é dia de aprendizado. Sempre. Bom, eu vou pedir para vocês que estão aí, Jair entrou, seja bem-vinda. Para vocês que estão entrando agora, eu vou pedir para vocês clicarem no aviãozinho e convidarem aí as pessoas que estão verdinha aí no aviãozinho, clique em 5 pessoas, chama essas pessoas para a live, que é um assunto muito interessante, que é um assunto que vai
É engraçado, né? É cômico, é engraçado e ao mesmo tempo é preocupante. Mas a gente tira de letra, né? A gente tira de letra que quem aprende a trabalhar com obras aprende a ter jogo de cintura. Bom, convidaram aí seus amigos, convidaram os seus conhecidos, as pessoas que estão online para participar dessa live com a gente. Então eu vou pedir aqui para vocês deixarem depois os seus comentários e eu vou responder um a um. Os comentários de que quero ver uma live diferente, gostei desse conteúdo, sempre pode colocar aqui que depois eu respondo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Célia Miranda, criadora do projeto Obra Mais Limpa, o brilho que transforma. E esse brilho que transforma, ele transformou muitas vidas, transformou a minha vida. E hoje é uma data especial porque eu faço a minha 15ª live. Eu nem imaginava que tinha tanto assunto assim, mas ainda parece que tem tanto a falar e tanto a mostrar para vocês que estão nesse ramo. E então tem sido uma experiência muito rica, muito interessante conversar com vocês. E eu tenho gostado muito de falar sobre limpeza profissional, ainda mais porque é a minha área, né? A área da limpeza pós-obra. E eu espero que tenha ajudado muitas pessoas a entender como funciona essa profissão. Porque é uma profissão que às vezes as pessoas não dão tanto valor o quanto ela merece. Isso de todos os segmentos, né? Desde profissionais da área da construção civil não entendem a real importância dessa profissão. Mas eu quero continuar passando a minha experiência e passando tudo que eu aprendi na limpeza profissional e mostrando todas essas oportunidades que tive e tudo aquilo que proporcionou para a minha vida. E vai poder transformar a sua vida e você vai poder trabalhar com isso e gerar novos negócios e vai ter sucesso com certeza. Bom, nesses 13 anos aí de experiência, eu encontrei muitas dificuldades. E vocês têm acompanhado aí nos meus vídeos e lives que eu já passei por muitos perrengues, muitos problemas. E sem eles a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não aprende. E eles foram muito importantes para mim na minha vida. E hoje eu vou falar desses imprevistos que me fizeram crescer, que me fizeram aprender e que eles surgiram aí ao longo desses 13 anos. Bom, quando a gente vai executar um serviço de limpeza pós-obra, a gente tem um planejamento, um cronograma e tudo isso é estabelecido previamente, ou seja, a gente pensa em como vai atender o cliente, em quantas pessoas precisam, o tipo de equipamento, tudo isso é feito previamente. Mas nem sempre sai exatamente como a gente planeja. E aí é quando acontece o imprevisto. Bom, um dos primeiros que aconteceram que é relativamente comum, aconteceu que faltou colaborador. Então, quando falta um colaborador e ele não me avisa, e ele não atende o telefone, e aí a gente fica esperando essa pessoa e ela simplesmente não responde, você não sabe se ela está vindo, se ela está no ônibus presa no congestionamento, se acabou a bateria do celular dela, e você fica ali naquele desespero e você fala, e agora? O que eu faço? Então, a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu vou confessar a vocês que eu fiquei bem desesperada. Eu falei, e agora? Faltaram 3 pessoas. E eu precisava, e eu tinha me comprometido com a cliente que eu entregaria a parte de cima da casa dela naquele dia. Não era algo muito grande, então eu não era algo tão difícil, né? Era uma casa simples, não tinha muitos revestimentos de parede, mas eu entregaria a parte de cima em um dia, e foi o que eu combinei com a cliente. Isso faz muitos anos, foi logo no início, né? Esse foi um dos primeiros problemas que eu identifiquei, assim, que eu não sabia como resolvê-lo. Bom, 3 pessoas faltaram, tentei ligar, não conseguia, a pessoa não atendia, eu esperei mais um pouco, afinal não podia esperar mais, porque senão ia atrasar toda a equipe, e eu resolvi seguir viagem, porque era numa outra cidade, não muito distante, né, a meia hora, mas mesmo assim eu precisava seguir. Chegando lá, a cliente falou, poxa vida, eu tô muito chateada, eu achei melhor não te ligar, mas aconteceu um imprevisto. Na semana passada, era para ter vindo o pintor e o gesseiro concluírem a parte de cima, fazer as sancas e tal, e nenhum dos dois vieram.
Então eu tô assim muito chateada, mas eu preciso te dizer que você vai ter só um espaço para limpar. E mais um outro quartinho, mas coisa simples assim. Então você vai ter que voltar com a sua equipe e tal. E aí eu falei, nossa, mas olha que notícia ótima que você me dá. Eu também tive falta de 3 colaboradores e eu realmente dou conta de limpar o que tem para limpar, o que tem para ser limpo. Então eu fiquei tão satisfeita, apesar de ter passado essa dor de cabeça, né, dessa notícia ruim, que para ela foi ruim, para mim foi ótima. E aí eu falei, poxa vida, que coisa boa, né? Eu vou conseguir entregar o que tem para entregar e depois que o pessoal voltar e fizerem, né, o trabalho, a gente volta e entrega. Bom, isso foi assim foi um alívio, né? Porque aconteceu em plena segunda-feira e eu não tinha tempo para chamar ninguém ali em cima da hora. E eu respirei fundo desse dia, né, desse dia em diante. E comecei a pensar, bom, como é que eu vou fazer se eu tiver um outro tipo de problema como esse? Como que eu vou resolver? Como é que eu vou ter um jogo de cintura para não deixar cliente na mão? Como que vai ser isso? E aí eu comecei a pensar, como que eu faço quando tiver mais faltas? Porque sobrecarrega a equipe, é ruim para todo mundo, né? Condomínio você não pode ficar depois do horário e também se fica, sobrecarrega as meninas que têm filhos pequenos, então uma coisa depende da outra, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Eu tive a ideia brilhante de nunca mais prometer para cliente nenhuma que eu ia entregar a limpeza em um dia, quando se trata de uma casa. Por quê? Porque tem horário. Muitos condomínios, inclusive, pode entrar às 9 e sair às 17. 17 não é que você para de trabalhar. 17 você tem que estar fora do condomínio. Então fica tudo muito corrido. E aí eu aprendi essa lição com isso. Eu falei, bom, a partir de hoje eu não prometo mais. Então eu sempre estendo um dia. Se eu vou levar 5 dias para limpar uma casa, de acordo com o meu cronograma, eu falo 6. Se eu acho que é 6, eu coloco 7 e explico isso para a cliente. Eu falo, olha, eu não posso me comprometer porque sempre acontecem imprevistos. Inclusive, pode chover torrencialmente. E como é que eu faço a limpeza da área externa? Não posso colocar o funcionário com uma lavadora embaixo de chuva. Então, eu sempre aumento um dia para que eu tenha espaço e tempo para poder controlar esses imprevistos, que são até comuns, né? Hoje não, hoje a equipe está bem engajada. Lá atrás a gente não tinha tanto contato, né? Então hoje a gente combina antes, tudo marcado antes, a pessoa entendeu que sobrecarrega a equipe. Então hoje é bem menos comum, mas já foi bastante comum bem no início. Bom, como eu aprendi isso, né? Deixei claro para o cliente, expliquei o porquê, os clientes concordam comigo, eles falam, eu entendo que você trabalha com pessoas, eu entendo que isso pode acontecer, porque a pessoa pode acordar indisposta, um filho pode estar doente, tudo pode acontecer, né? A pessoa pode pegar um congestionamento, que também acontece bastante por causa de algum acidente na pista e não consegue chegar, e a gente não tem como esperar essa pessoa por 1 hora parada. Então, ficou fácil aí de resolver esse problema. Mas essa ideia que eu tive de não prometer mais isso foi realmente uma sacada muito grande e só foi depois desse desespero que eu tive, eu comecei a pensar nisso e hoje é mais fácil e eu consigo cumprir o prazo com o cliente. Bom, finalizado isso, limpamos lá a casa, a parte de cima, que era um pouquinho só que tinha. Por coincidência, tudo deu certo, foi um sucesso, ela ficou feliz e eu fiquei feliz. Não sobrecarregou ninguém e tudo acabou bem. Bom, tomei essas ações de não prometer aquilo em apenas 2 dias, né? Em um dia só, sempre um dia a mais. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo até hoje. Muito importante quando se trata de condomínio. Lojas é diferente, porque loja você tem um espaço maior para trabalhar, você tem como trabalhar de forma diferente, né? Se tem falta na equipe. Já em condomínio, isso não é possível.
Eu sempre deixo esse colaborador em alerta. Como é que eu deixo ele em alerta? Eu falo, olha, eu tô indo com 5 pessoas ou com 6 pessoas, né? O carro é grande, cabe uma equipe grande, mas fique em alerta. Pode ser que eu te ligue se tiver alguma falta. Te interessa? Não, eu quero. Então a gente já deixa aí essa brecha para a pessoa saber que é possível que ela entre se alguém tiver alguma falta. Então aprendemos a trabalhar dessa forma. Outra situação que pode acontecer comigo também é quando o carro quebra. E quando o carro quebra é um sufoco. Já quebrou inúmeras vezes, nós temos muitas histórias para contar quando o carro quebra. E não tem como, vive no mecânico, tudo é feito revisão na hora certa, no tempo certo, mas fica muito em estrada e uma hora ele para, uma hora acontece que você não tem o que fazer. Então o carro acendeu todas as luzes, você precisa encostar esse carro. E aí já aconteceu da cliente ligar e falar, onde você está? Eu estou na pista, fazendo. Eu falo, parada, não posso, eu vou resolver. Então já aconteceu de eu deixar o carro ali e de táxi até o cliente. Deixar o carro ali não abandonando o carro, né? O carro tem seguro, então ele vai para mecânica de guincho e a gente pega um táxi e vai até o cliente. E depois a gente vê como faz para retornar. Então isso já aconteceu algumas vezes, não foi uma nem duas. Já aconteceu de voltando o carro simplesmente não pegar em São Paulo. E eu, a mesma coisa, outros prestadores de serviço dentro da loja, cada um levava uma das funcionárias, e porque não dá para pôr no carro de todo mundo, né? Porque eles já vão com suas equipes, e a gente voltar para Campinas desta forma, que é a carona. Aconteceu também algumas vezes. E também já aconteceu de eu precisar ter a ideia, para não ficar na mão, de alugar um carro. Então volto, deixo no mecânico, passo na locadora ou já ligo, pego esse carro e faço o serviço e deixo o carro no mecânico, porque não dá para esperar. Por que não dá para esperar? Porque tem alguns momentos que eu faço muita loja em shoppings em São Paulo, né? Em São Paulo tem quase, São Paulo e Grande São Paulo tem quase 100 shoppings, já não aumentou essa estatística. Então eu atendo todos eles. Tudo que é cliente que precisa, eu estou lá. Então imagina, eu tenho uma loja para entregar com prazo, que vai chegar mercadoria, que precisa ser montada essa loja, e a equipe de limpeza tem que entrar. Então nós temos um prazo justo, eu não posso simplesmente falar, sabe o que? Meu carro quebrou? Então eu vou amanhã. Não pode. No dia seguinte, à noite se tira tapume, no dia seguinte a loja está aberta, que se não abrir nessa data paga uma multa absurda. Então assim, eu tenho que ter toda a minha responsabilidade de resolver o problema. O cliente me contrata para isso, para resolver o problema. Se ele quisesse uma coisa simples, ele mesmo faria. Não, ele quer uma equipe especializada que não dê problema para ele. Então eu jamais levei esse tipo de problema pro meu cliente, né? Eu paro ali, vejo se tem uma cidade próxima, de onde eu estiver, eu ligo, eu alugo o carro pela empresa e já resolvo o problema. Então, eu sou muito prática nesse sentido, mas nem sempre foi assim. Isso eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo conforme a primeira vez que o carro quebrou, infelizmente, né? Nós tivemos que passar por isso. Já aconteceu, inclusive, das funcionárias virem dentro do carro. À noite, o carro parou na pista, passou um caminhão da rodovia ali, falou, o guincho, né? Falou, olha, vocês não podem ficar parados na pista, é muito perigoso, vocês estão à noite aqui, então eu vou conduzi-las até o posto mais próximo. E aí, todo mundo foi guinchado em cima do caminhão de guincho, porque não tinha onde ir todo mundo dentro de um caminhão com 7 pessoas. E aí nós seguimos aí, um passeio no caminhão de guincho. Então, para quem pensa em glamour e empreendedor, eu sou empresária, eu sou empreendedora, é tudo muito glamuroso, não é bem assim, tá, gente? A gente também encontra aí uns perrengues na estrada, umas dificuldades.
E a gente leva com bom humor. Leva com bom humor, espera o seguro chegar até o posto, né? Não foram tantas vezes assim, né? Senão às vezes eu vou falar, nossa, que carro velho, capenga que ela tem. Não é isso, mas acontece. Acontece e, infelizmente, carro novo, carro zero, qualquer carro tá sujeito a isso. E aí a gente espera lá no posto, quando chega, vem 2 táxis, e aí um vai pro mecânico e 2 táxis leva as meninas embora. Não tem muito o que fazer. A gente tem que aprender a lidar com isso, na verdade, né? E quando esse carro quebra, por algum motivo, né? Seja ele qual for, né? Por mecânica ou por... Nunca é por falta de manutenção, porque eu mantenho o carro. Mas ele é um carro de 7 lugares, então eu preciso deixar ele sempre ali. Mas já aconteceu de estar com o carro e também alugar um carro para a supervisora, para ela também fazer esse tipo de trabalho. E acontece que já deu problema no carro alugado também, tá? Ferveu o motor, um carro novo, seminovo, mas ferveu o motor e precisou ficar na pista e pedir substituição. E acontece isso, e aí tem que ligar, tem o 0800 de onde a gente faz a locação e segue a vida. Resolve-se o problema, tá? Não fica ali ninguém chorando, falando, nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não. É assim, a ideia sempre é você resolver o problema. Eu gosto de dizer que eu tenho ideias brilhantes. Essas ideias brilhantes é para resolver o problema. Meu cliente quer que eu vou lá e limpo a loja. Se eu tive problema, se o carro quebrou, se fundiu o motor, se o carro esquentou. O cliente, ele não quer saber. Ele realmente, ele não interessa para ele. Já aconteceu um caso muito engraçado, que esse ficou para a história realmente. Uma vez estávamos indo num shopping em São Caetano e pegamos uma avenida e paramos. As meninas precisavam ir no banheiro, pegamos muito congestionamento e deixamos o carro num local. E ali eu pus a chave dentro da bolsa. Só que essa bolsa, ela tinha um fundo falso, tinha rasgado uma parte da bolsa no fundo, tecido. E essa chave, ela entrou ali, ficou escondida. E eu procurei essa chave, eu não achava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu tive que chamar o seguro, veio o guincho, o carro foi guinchado para Campinas, e a gente já estava em São Paulo, pegamos um táxi e fomos para o trabalho. Uma loja a entregar, compromisso em primeiro lugar, então nós fomos. Chegou lá, eu falei, bom, agora nós vamos voltar de táxi também, porque o carro está em Campinas. Peguei a chave reserva e dia seguinte voltamos para São Caetano, Campinas, São Caetano do Sul. Fizemos todo esse trajeto. Chegando lá, eu coloquei a chave dentro da bolsa. Tinha acabado de fazer isso, eu falei, não, vou pegar de novo. E fui procurar essa chave, também não achei. Daí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não tá no chão, tem que estar dentro dessa bolsa. E eu comecei a tirar tudo de dentro da bolsa, tirei tudo e não via nada. Só que era um fundo falso e só tinha um furinho e essa chave entrou ali. Para minha surpresa, eu achei a chave deste dia e a chave do dia anterior. E nós chamamos o guincho por um motivo. Então hoje é muito engraçado isso, né? Porque são situações que não são comuns, mas que acontecem. E você precisa entender que tudo isso faz parte do dia a dia. Nunca tivemos um acidente, nem com a equipe, nada. Nunca houve isso. Graças a Deus, foi tudo sempre muito tranquilo em relação a isso. Mas de quebrar o carro, não tinha como, né? Não acontecer. É uma situação assim adversa, digamos assim. Já aconteceu de funcionários colocar escada em cima, né? Em cima do carro tem o bagageiro, colocar em cima do carro. Sejam bem-vindos, CR Guerreiro da Paz, Aline Novaes, sejam bem-vindos. Já aconteceu da gente sair de um shopping e os funcionários colocarem as escadas em cima no bagageiro. E eu estou ali saindo na avenida, de repente eu vejo uma escada voar.
Parei o carro, assustadíssima, ainda bem que não tinha ninguém atrás. Eu falei, meu Deus, quem amarrou as escadas? Um olhou para o outro, todos se olharam e ninguém, né? Não estava amarrado as escadas. Então, esses imprevistos, né, que coisas que podem acontecer. Não é comum, porque todo mundo sempre tem que amarrar, a gente pega estrada. Mas aconteceu. Esse dia aconteceu, a escada deu uma pequena entortadinha e a gente conseguiu amarrar e seguir viagem. Eduardo Daher, seja bem-vindo. Então, o que nós temos, né? Esses imprevistos que são hoje, que são muito comuns, de falta de funcionário, comum assim, né? Não é todo dia, mas acontece. Acontece do funcionário atrasar e de repente você pega a pista e ele fala assim, nossa, cheguei aqui agora, às vezes 5 minutos, mas eu não posso. Muitas vezes, às vezes é rodízio em São Paulo, você não tem como, né? Falar, eu vou voltar e te pegar, não dá. Então, às vezes, combina comigo, tem que estar ali no horário. E se tem algum pequeno atraso, tem situações que eu consigo esperar e tem situações que eu não consigo. E essas ideias que eu tenho e que foram acontecendo ao longo, né, desse caminho todo, eu fui trazendo essas pessoas para entender a importância de cumprir o horário, cumprir o cronograma, de marcar comigo, estar lá de fato para atender esse cliente. Então, quando tem o problema do carro, né? Quando quebra o carro, eu já falo, pessoal, avisa as famílias, vamos ligar para todo mundo, avisar que a gente vai chegar atrasado, porque não dá para chegar no mesmo horário, tem que esperar o guincho, mesmo tendo seguro, o guincho demora, às vezes a gente está na pista. É difícil quebrar dentro de São Paulo, parece que quando chega na Bandeirantes ele fica cansado, ele para. Ou em alguma outra estrada, já aconteceu isso algumas vezes, né? Então, 13 anos aí de trabalho, já aconteceram algumas vezes. E a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, né? E essas ações que eu pensei de evitar esse problema, né? Então, assim, já tive outro carro que não tenho mais. Então, quando eu preciso, eu faço a locação desse carro. Vou ter 2 serviços, locais distintos, aluguel de carro. Aluguel de carro para a empresa, isso já está ali tudo no orçamento, porque é mais fácil, mais prático, de você pega num dia, já devolve no outro. O carro tem todo o seguro, tem todo o apoio aí da locadora de veículos, é muito mais prático para nós de conseguir atender outros clientes. Você não precisa ter uma frota de carros à sua disposição. Fechou mais de 2, sempre. 3, locação. Isso já foi uma ideia que eu tive lá atrás, é uma ideia brilhante que eu costumo dizer, e hoje já está comum aí para nós, para quem quando começa a ter muita loja e na mesma semana, e às vezes os clientes querem que faça no mesmo dia, né, que acontece. Agora, no final do ano, vai tendo muitas obras para entregar em shopping, a gente faz isso. Para não ter o problema, sempre fica ali, uma reserva, locação e tá tudo certo. Os funcionários, a ideia é sempre manter cada vez mais a equipe unida para não ter falta. E se tiver, eu peço para me avisar com antecedência. Pode ser, às vezes, no mesmo dia. E sempre tem um outro que sabe. Ligo, falo, pode? Você está disponível hoje? Como é que vai ser para você? Ah, eu consigo. Então, a gente já tem essa sinergia aí entre nós para que ninguém fique na mão, né? Para o cliente sempre saber que a gente está lá para resolver o problema dele. E da melhor forma, né? E tem muita gente que acha que isso tudo é um problema, que é cansativo, que isso é desgastante. Se você olhar para o lado da leveza, você vai ver que isso acontece em multinacionais, em qualquer empresa. É muito comum funcionários faltarem, ter problemas, não estarem de bom humor, não estarem bem naquele dia. Então a gente também passa por isso, mas eu gosto de trazer a leveza, sempre. Como é que a gente pode fazer para resolver? Carro quebrou? Tudo bem, liga para o seguro. Tá ótimo. Poxa, sinal não pega aqui, anda um pouco, daqui a pouco o sinal pega.
telefone também, uma conta de telefone. Eu tenho 2 telefones com contas, que é para não ficar na mão de jeito nenhum. Sempre os 2 telefones estão a postos. São estratégias, são ideias que você vai tendo para casar todo o trabalho que você planeja, para que isso realmente ocorra de forma positiva, que você entregue, né, o trabalho e o serviço. Já aconteceu de ter não só 2 ou 3, já aconteceu de ter 4 trabalhos no mesmo dia. É bem corrido, bem cansativo, mas às vezes não tem como você remanejar. Como eu disse no começo, o shopping, a loja do shopping, ela tem um cronograma de entrega, né? Então você precisa distribuir convite de inauguração da loja. Muitas lojas, elas fazem até um coquetel de lançamento. Imagina você faltar. Tá tudo ali muito pontual. Você precisa entender isso, né? Esse mecanismo das lojas. E aí a gente simplesmente faz de tudo para resolver o problema. E às vezes quebrou o carro, você teve que gastar com táxi. Como é que você faz? Coloca no custo, nem sempre a gente ganha, porque a vida é assim mesmo. Como que eu motivo o meu time? Bom, o meu time, eu falei sobre isso numa outra live. Eu gosto de elogiar quem trabalha comigo e observar o que cada um tem de melhor, sempre. Por mais deficiência que a pessoa tenha, todo mundo tem um ponto positivo que pode melhorar. Eu observo isso. Essa pessoa é mais lenta, eu vou conversando, explico a necessidade, o que ela gosta de fazer. Elogiar, todos nós temos esse lado que pode ser melhorado, que pode ser abrilhantado. E eu invisto muito isso na minha equipe. Eu gosto de trazer essas pessoas para mim. Trazer e mostrar que é possível. Seja o que for, eu tenho um sonho, vamos atrás dele. Sabe, o que você está passando, o que você gostaria, o que você deseja. E a gente trabalha em cima disso. Muitas meninas, eu já ouvi, não hoje da minha equipe, mas eu já ouvi muitas meninas e já li sobre isso, que a última coisa que essas pessoas gostariam de fazer é limpeza. Gente, a limpeza é tão importante, ela é tão fundamental. Se você trabalhar numa empresa, numa multinacional, e você ficar sentada ali naquela cadeira, sem tirar o lixo, acumulando poeira, o ar-condicionado com o filtro sujo, você não consegue trabalhar. Você pode ter a melhor posição dentro dessa empresa. Sem a limpeza, não é possível você conseguir trabalhar. Se não tiver a limpeza de um banheiro devidamente, como é que você vai fazer? Então, a limpeza, todo mundo acha que é humilhante trabalhar com limpeza. Não queremos trabalhar com limpeza, que limpeza é um subtrabalho. E não é nada disso. A limpeza é tão importante quanto qualquer outro cargo, qualquer outra função. Então eu mostro para as minhas colaboradoras, respondendo aqui a pergunta da Aline Novaes, que elas são maravilhosas, que a limpeza é extremamente importante. Imagina a limpeza no hospital se ela não houvesse. Como seria as pessoas lá na maca, e você não faz a limpeza do chão? A pessoa pode morrer por uma infecção por falta de limpeza. Então a limpeza é algo maravilhoso que devia ser disseminado muito, e as pessoas deveriam ter muito orgulho de trabalhar com isso, porque eu tenho, e eu mostro isso para elas. Eu gosto de mostrar para elas isso. E assim, hoje você está trabalhando com a limpeza, você aprendeu a trabalhar com a limpeza, amanhã você pode fazer outra coisa. Você pode ir melhorando. Não é que você tem que ser faxineira a vida toda, mas você pode trabalhar como faxineira ou como colaboradora da limpeza profissional, e amanhã você pode fazer uma faculdade, como acontece com algumas, já aconteceu com algumas das meninas que trabalharam comigo. E eu apoio muito isso. Trabalhar hoje com a limpeza não quer dizer que você vai se aposentar como limpeza. Mas e se você quiser, também tá tudo bem. Eu acredito que não tem muito esse de isso pode, aquilo não pode. Tudo pode. Se você gosta de trabalhar com isso, se sente feliz, excelente. Se você gosta de trabalhar com isso, mas quer algo melhor, tudo bem também. Acho que é válido. Acho que eu respondi sua pergunta aqui, Aline. Bom, voltando, né, sobre esses imprevistos, né? Tudo que aconteceu ao longo, né, desses 13 anos,
sobre imprevistos, tem muito mais, né? Sim. Tem muito mais imprevistos que aconteceram e como é que a gente lidou com isso, né? Meninas que se desentendem na obra. Acontece. Como é que uma... Eu não vou com a cara dela. Eu falo, gente, aqui ninguém precisa ir com a cara de ninguém, nem com a minha, tá? Ninguém precisa gostar do meu olho azul, ninguém precisa gostar de mim. Tem que haver respeito. Se tiver respeito, está excelente. Eu acho que é o primeiro caminho, o primeiro passo para tudo na vida, inclusive. Aí eu não gosto do jeito que ela me olha. Simples, não olhe para ela. Faça o teu trabalho, eu faço o meu, ela faz o dela. Pronto, fica todo mundo feliz e satisfeito. Essa objetividade, eu acho que ela é necessária. Porque às vezes a menina, ela é carente. A mulher é carente. O colaborador é carente. Então, assim, ele quer um pouco mais de atenção. Então, eu gosto muito de respeitar todos, cada um na sua maneira, mas que também eles se respeitem, né? Isso é importantíssimo, se respeitem. Não gosto de fofoca. Sabe o que ele disse? Não, eu não sei e não quero saber, não vou levar nada. Eu quero simplesmente que você faça o seu trabalho, ok, vamos fazer. Porque essa mudança de comportamento, ela vai acontecendo com o tempo, tá? Com o tempo, as coisas vão acontecendo. Não é de um dia para o outro, a equipe ela não fica engajada ali. Formar equipe é algo bem difícil, não é fácil. Que ela fique integrada, que você possa falar, olha, fique aqui, vocês sabem o que fazer e tá tudo bem. Então, acho que até empresas grandes, né, você fazer essa seleção e a pessoa conseguir seguir aquela metodologia da empresa e vestir a camisa 100%, isso é um grande desafio até hoje, até para grandes empresas, eu acredito. E a minha, que é uma pequena empresa, eu procuro fazer da melhor forma, onde todo mundo se sinta bem, se sinta à vontade. E quando esses imprevistos acontecem, todos têm que entender, porque é o imprevisto, né? Não é o comum, mas acontece. Esses problemas, né? Subsequentes, de o que acontece, por que acontece, tem várias nuances aí nessa situação. Por exemplo, acontece às vezes da colaboradora tá fazendo a limpeza de um vidro e cai um rodinho e quebra. Como é que você resolve esse problema? Então, eu costumo substituir. Como? Como isso? Se é um rodinho profissional e você está no shopping, não dá para você ir atrás, então a gente vai até o mercado, compra um rodinho de pia. Não é igual? Não é igual, mas ele resolve o problema ali na hora. Então, já aconteceu da gente entrar na obra, levar X panos e quando volta, depois do almoço, o pintor usou todos. Ou estourou algum cano e precisou usar, você fica sem. Então, você vai ter que ir atrás e resolver. Reclamar, gente, não adianta. Não adianta porque não resolve seu problema. Se resolvesse, estava muito fácil, mas não resolve. Então, o que você tem que fazer nesse momento? Resolver o problema. Vai e busca um lugar para você comprar o pano de chão de volta. Já aconteceu de quebrar a enceradeira, dela não funcionar. Como é que faz? Termina a limpeza fazendo manual. É mais desgastante, sem dúvida. Mas não tem o quê? Já aconteceu de colocar o aspirador na tomada errada. Queimou o aspirador. O que você faz? Vem com pincel, vem fazendo manual, demora um pouco mais. Mas assim, ó, eu penso da seguinte forma, sempre o que importa para mim é resolver o problema. Sempre. Eu estou resolvendo o problema do cliente, mesmo com pincel? Estou. Eu consegui resolver com pincel, então ótimo. Deu o mesmo resultado que um aspirador? Deu. É o que importa para mim. Então, a equipe já entendeu essa dinâmica, sabe como funciona, nós levamos tudo que é necessário, mas às vezes acontece esse tipo de imprevisto. Nem sempre a gente conhece a equipe de pintura que está dentro da obra, então essa equipe vai lá e pega equipamento nosso, ou pano, ou mesmo balde, e mistura tinta, e a gente fica sem. E você vai brigar com a pessoa? Não vai, ele fala, depois eu lavo, tudo bem, então a gente pega e resolve de outra forma.
O importante, né, é que a gente consegue resolver isso com sucesso, porque é o que importa, né? É mais ou menos aquele ditado, ordem dada é ordem cumprida, e para mim é exatamente isso. Eu tenho que limpar essa loja e é hoje. Já aconteceu de ter falta de funcionário em São Paulo uma vez, era o meu rodízio numa sexta-feira. Também faltaram 3 funcionários, né? Isso já é mais recente, de uns 2 anos para cá. E eu marquei às 5 da manhã, porque era meu rodízio, eu tinha que sair cedo de Campinas e fui para São Paulo. 3 faltaram, eu fui com 2 funcionários. Chegando lá, a marcenaria estava totalmente atrasada. Eles iam me entregar só no finalzinho do dia, ou seja, 6, 7 horas da noite. Eu conversei com os 2 colaboradores, eles aceitaram ficar, né, depois do expediente. Quando foi 8 horas da noite, eu vi que marcenaria estava muito atrasada. Eu falei, bom, vocês querem jantar agora? Vamos sair para jantar. Vão descansar, porque eles falaram que vão entregar só depois da meia-noite. Então, vamos parar por aqui, vocês descansam, a gente sai para jantar, nós saímos para jantar e tudo mais. E descansaram e nós saímos de lá às 5 da manhã. Ou seja, nós ficamos quase 24 horas dentro da loja, com os funcionários sabendo disso, tudo conversado. Eu podia ter voltado para Campinas, pegado, eles não quiseram, não, a gente fica com você, a gente entrega, né? Pode deixar que a gente fica aqui. Não, a gente não tá fazendo nada, a gente só vai esperar, então a gente espera. Então, isso é importante para mim, esse comprometimento. Faltaram os 2, sobrecarregou demais essas 2 pessoas, né? Eram 2 meninos. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. Tem muita comunicação em relação a isso. E agora, como eu disse, é bem menos, né, esse tipo de falta. Mas esses imprevistos deixam a gente na saia justa. E aí não tem o que fazer, né? Bom, eu citei algumas das coisas aqui do que aconteceram, né, comigo ao longo desses 13 anos. Desses problemas, eu aprendi a ter muita flexibilidade. No começo eu ficava irritada porque faltava, mas parei com isso, achei que isso não me levava a nada, não me agregava valor nenhum, não ajudava meu cliente. Então, eu hoje me preparo bem melhor, converso com a equipe, inclusive, né, sobre isso, consigo realizar mais de 2, 3, até 4 obras por vez e entregar no prazo, por causa de tudo isso que eu acabei desenvolvendo, né, que eu falo que foram ideias brilhantes, mas eu comecei a colocar isso em prática dentro do meu cronograma, para as pessoas entenderem, né, que aquela que me contrata, que eu não consigo entregar em um dia só, que é muito justo, e para a equipe também, se faltar alguém não fica sobrecarregado para ninguém. Bom, eu queria agradecer aqui a participação da Aline, a presença da Jaira, depois tem mais gente aqui que eu não me lembro, gente, vocês me perdoem, mas a participação de todos, a Linkark Studio, CR Guerreiro da Paz e a iClean Limpeza também, que sempre tá aí com a gente. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, por mais uma vez que assistiu toda a live. E aí a gente termina por aqui pela primeira vez a primeira parte. Eu fracionei isso em 2 etapas, né? Mas a primeira parte com essas histórias e imprevistos da limpeza pós-obra, e eu encerro por aqui. Bom, todas as soluções decorrentes desses problemas que adotamos hoje para amenizar, quando eles acontecem, e na próxima semana, na terça, às 19h, eu vou falar sobre essa segunda parte. E eu quero vocês aqui presente comigo, porque são histórias interessantes e vocês aprendem também como é que é ter esse jogo de cintura, né, e aprender com esses imprevistos. Tem histórias muito interessantes, engraçadas, e as que não são engraçadas eu as transformo em engraçadas, porque a vida tem que ser leve, né? A vida tem que ser leve, não dá para ser uma vida difícil, uma vida com sofrimento, tem que ser tudo muito leve. Bom, vocês vão gostar das soluções da próxima live também. Então, mais uma vez eu agradeço. Tenho algumas novidades por aí. Logo, logo eu estou inaugurando meu canal no YouTube e eu gostaria de convidar vocês. Então, logo, logo terá muita novidade aí, já para o canal do YouTube. Tá no forno,
tá saindo. Tenha um pouquinho mais de paciência, que logo vocês vão poder assistir todas as lives que eu fiz até agora e mais conteúdos que eu tô produzindo, e vou disponibilizar também para postar lá no YouTube. Mas vocês podem me seguir no Facebook, que é OML Célia Miranda, de Obra Mais Limpa, né? Abreviatura de Obra Mais Limpa, OML Célia Miranda. E no Instagram, @Celia_B Miranda. Se ficou com alguma dúvida, tiverem comentários, participem, deixem suas sugestões aqui, que logo eu respondo um a um. E muito grata por estarem aqui comigo. Até a próxima.